O nosso programa Mococa Produzir para Crescer, sempre com Martim Copani, toda quarta-feira aqui no estúdio da Band FM, ao vivo, falando sobre os assuntos aí, né? Sobre o desenvolvimento de Mococa. E hoje, é claro, não é diferente. Hoje temos dois convidados. Queria dar um bom dia aí ao Martinho mais uma vez aí pela participação aqui com a gente. Um bom dia para você, Martinho. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Band FM Mococa Região. Tiago Copani, obrigado pelo aceitar o convite, meu irmão, e Neide Adriano tem acompanhado as nossas encontros semanais aqui. Obrigado, Neide. E hoje, é claro, nós temos assunto importante, né? Nós três aqui, tanto o Tiago Copani como a Neire Adriana vai participar desse bate-papo com o Martim e comigo sobre a contribuição do profissional liberal para o desenvolvimento produtivo e contribuição da piscicultura para o desenvolvimento regional. É isso mesmo, né, Martinho? Patrícia, mais uma vez falando sobre cadeias produtivas, né? E o contexto da nossa cidade, da importância de nós revolucionarmos a nossa capacidade de produção. É o que nós acreditamos de forma muito intensa, que não há emprego, não há riqueza, não há oportunidade se não investirmos na nossa capacidade de produção. Seja ela na agropecuária, seja ela na indústria, consequentemente no comércio, gerando oportunidade para a nova geração, para as pessoas que estão aí, precisando de emprego, precisando de aumentar a sua renda e participar da economia, né, Patrícia? Sim, com certeza. E dando as boas-vindas aí mais uma vez para Neire Adriana, que é coordenadora do PL Mulher, né, Neire? Um bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Martim e Tiago. É um prazer estar aqui novamente e espero que a entrevista hoje seja um sucesso, né? Sempre é, né? Com certeza. E também um bom dia para o Tiago Copani, que é médico veterinário, empresário também, faz aí parte da nossa economia de Mococa, com certeza. Um bom dia para você, Tiago. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Martinho. Obrigado pelo convite. Bom dia, Neide. E bom dia aí todos os queridos ouvintes. Vamos tentar contribuir um pouquinho aí com informação para ajudar no desenvolvimento da nossa querida cidade. E aí eu vou pedir para o Martinho continuar o assunto, um assunto importantíssimo para o nosso desenvolvimento econômico. Patrícia, semanalmente nós estamos aí há alguns meses já discutindo bastante essa questão das cadeias produtivas. E o pessoal eu tenho encontrado na rua, o pessoal tem gostado do assunto. E muitas pessoas também têm um lado crítico, né? E é importante a gente ouvir o crítico. Ah, mas só fala disso, nós temos a educação, existe problema na saúde. As pessoas precisam entender, quem está na ponta, as pessoas precisam entender. As famílias precisam de melhorar as suas rendas, Patrícia. Nós precisamos de aumentar a renda da Patrícia. E nós, através desse processo, nós vamos disparar uma condição de vida fantástica que vai afetar na saúde, vai afetar na melhor educação. Como é que as famílias hoje... Vamos falar da realidade da ponta. Eu sempre procuro ter empatia com aquelas pessoas que estão lá na ponta. Muitas vezes a pessoa está desempregada, está numa situação difícil, ou tem uma renda muito baixa. A gente sabe da importância da educação. Qual pai e mãe não sabe da importância da educação? Mas como é que você pensa em uma educação, ou você pensa na melhoria, se você não tem o básico? Se você abre a geladeira de casa e muitas vezes falta uma comida. Então vira utopia de discurso da gente. Eu vejo falando um pouco de política. Ah, por quê? Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Vai viver a realidade da pessoa lá na ponta, a dificuldade do dia a dia, a pessoa que não tem emprego chega em casa e muitas vezes não sabe como é que vai fazer para a conta fechar, pagar uma força, pagar uma água, né? Isso é muito difícil para as pessoas. Então como resolver isso? Como disparar esse processo para todos, não é para meia dúzia, para todos. Disparando as cadeias produtivas, incentivar a abertura de empresas, incentivar a abertura de mais produção. Não é simplório isso, nunca foi. Até por isso que nós estamos nessa situação, Patrícia. Porque se fosse simples, a gente já teria resolvido. Foram décadas cultivando um modelo de que o Estado vai resolver os nossos problemas. E nunca resolveu. Aliás, só aprofundou mais e agravou mais. Hoje eu estava vendo uma matéria jornalística, na qual a matéria, nesse momento, se discutia, Patrícia, como as pessoas fariam para atravessar esse momento. E aí um especialista nele, e Tiago, dando receita de que, olha, você precisa pegar o teu dinheiro, corta assim, e você tem
um certo dinheiro guardado, administra ele. Gente, é o verdadeiro descolamento da realidade de milhões de pessoas. A pessoa mal está conseguindo sobreviver. Que reserva! Isso mostra o total descolamento e a total empatia com muita gente que está sofrendo na conta. Para quem quiser saber o salário ideal do brasileiro, é só colocar lá no Google Diese. Vai aparecer, você coloca salário ideal brasileiro. Lá sai mais de R$4.000. Exato. Patrícia. Então, assim, gente, é muita diferença, né? Muita diferença. Ontem eu tive, só concluindo, ontem eu tive uma entrevista, um bate-papo com uma pessoa que está na Suíça, que quer investir, inclusive ele é daqui de Mococa, quer investir em peixe, inclusive é o bate-papo nosso hoje. E aí a gente é muito conversador e curioso, né? Eu perguntei, porque fizemos uma live recentemente com um brasileiro que reside na Flórida, e nós estamos fazendo esse comparativo com o mundo. Patrícia, pasmem, na Suíça, uma família simples, vive com R$20.000. O salário da família é R$20.000 por mês. Martinho, mas o custo de vida lá é maior? Não tenha dúvida. Mas a família participa da economia, ela tem um carro dela, ela tem um carro bom, ela tem acesso a comunicações boas, ela tem uma casa boa, ela tem uma comida em casa de uma maneira farta. Isso é participar da economia. Aqui o que a gente assiste? Um mecanismo, um sistema que há um empobrecimento das pessoas, depois o Estado aparenta que vai dar tudo para nós e nunca nos deu nada. Mas enfim, é uma introdução do bate-papo nosso. Eu estou reforçando a ideia nossa, que é preciso disparar o processo produtivo, né? E o entrevistado de hoje vem contribuir, que nós trouxemos já aqui diversas linhas do servidor público, já trouxemos comerciante, empreendedor de diversas linhas. Hoje bateu um papo com o Thiago Colpani, que é meu irmão, e se formou médico veterinário. Eu tenho uma irmã que formou em agronomia, que é a Giovana Colpani. Tem a Andréa Colpani, que é dentista. Essa sofreu muito na roça e não quis voltar mais. Tem uma coisa que pouca gente vai entender, chama ralear algodão. Na época do meu pai, eles raleavam algodão. Você plantava e dava nascia muito, então você tinha que tirar o excesso. Era a técnica que existia. E lembro que a André já contou várias vezes que muitas vezes fazia bagunça lá e minha mãe batia nela com o algodão raleado. Eu falei, nunca mais na roça. E descolou mesmo, foi a opção dela. Ela se formou para dentista, é uma excelente dentista na cidade. Tem um trabalho fantástico, um trabalho social. Ela junto com a Aguinalda Madeireira. E nossa família, como uma família de agricultores, foi uma que desgarrou da atividade. O Thiago formou em veterinária, a Giovana e agronomia, né? Thiago, o bate-papo de hoje é a importância do profissional liberal no desenvolvimento das cadeias produtivas. Por quê? Não há desenvolvimento da cadeia produtiva, eu vou falar de agropecuária, mas isso também é na indústria, sem informação, sem tecnologia, sem preparo das pessoas, sem gestão, né? Não é simplesmente falar para o cidadão, vou dar um exemplo simplório. Vai lá produzir leite. Se não tiver competitividade, se não tiver uma boa administração, uma boa informação, uma boa assessoria técnica, e quem leva isso? Em grande parte é o profissional liberal. O governo, existe uma estrutura aí montada, né, através da assistência técnica, mas foi destruído, né? Nos últimos anos nós perdemos muito, né? Houve um desaparelhamento na estrutura pública de levar a informação aos produtores e aos comerciantes e empresários. E o profissional liberal tem uma importância. O que você pensa nisso tudo aí, né, nesse contexto que a gente está falando, Thiago? Novamente, bom dia a todos. É de suma importância, Martinho, o profissional liberal, porque ele é o elo que faz a ligação entre o produtor e a informação, a tecnologia que está sendo desenvolvida lá na faculdade, nos centros de pesquisa. Então ele une a informação que é desenvolvida em centros de pesquisa com a prática que está sendo aplicada no campo. E através dessa união que se tem a maior produtividade, que se você consegue ter maiores ganhos na área rural. Isso também, o profissional liberal ele atua em várias áreas.
Hoje, como nós estamos focados aqui na área agrícola, né, que é o meu setor, ele é de suma importância para esse desenvolvimento, para essa transferência de tecnologia. Aliás, o profissional liberal, ele não só ensina o produtor rural, como ele também aprende, levando também para outros produtores algumas tecnologias que são aprendidas no dia a dia da produção. A atividade agropecuária, a atividade rural, ela tem um aprendizado diário. Todo dia o produtor rural está aprendendo, ele está modificando e ele está crescendo em conhecimento junto com a natureza, porque a agricultura ela precisa muito da tecnologia, mas ela depende ainda muito também da natureza. Você vê que se nós permearmos a nossa competitividade brasileira, se nós compararmos isso com a nível Brasil, e fala de Mococa, quando eu falo muito contexto Brasil, muitas vezes a pessoa fala de Mococa espelha essa realidade brasileira. Nós estamos numa condição a nível nacional de perda de competitividade. O concorrente nosso não é mais o vizinho, não é mais o que está na outra cidade. O concorrente nosso hoje é o mundo. Deslocamento de mercadorias e de produtos a nível mundial jamais foi visto como se vê hoje, né? Eu até abro um parênteses rápido aqui em dizer da ineficiência e da agilidade. A ineficiência é que muitas vezes você tem uma estrutura estatal hoje de transporte de cargas. Por exemplo, você faz uma encomenda no Rio Grande do Sul, Patrícia, que faz uma encomenda na China, há pouco tempo chegava da China, se não junto, ou antes do que chegava aqui no Brasil. Martinho. E aí você vê como que nós estamos relacionados em termos de... Nós temos que estar preparados, Thiago, para competir lá fora, né? Os nossos custos são altos, a nossa dificuldade de produzir aqui dentro é muito alta, mas nós temos que estar preparados. E aí o que faz... Como organizar isso? Preparo das pessoas, informação, e o profissional liberal tem um papel importante nisso, né? Sim, ele com certeza ele é o grande incentivador, motivador para esse acontecimento. Mas eu queria te corrigir numa questão, que o nosso concorrente aqui no Brasil é o próprio sistema, é o governo. Porque se você for pensar em nível mundial, pelas projeções, nós vamos chegar em 9 bilhões de habitantes em alguns anos. Vão faltar alimento para suprir essa demanda mundial. E quem ceifa essa nossa capacidade produtiva, essa capacidade de inovação, é realmente as políticas agrícolas, as políticas em geral, como você mesmo citou, falta de capacidade de transporte, falta de capacidade de preços elevados de insumos, energia, combustível. Então, tudo isso é o nosso maior gargalo hoje na produtividade. Mococa é uma cidade abençoada, com terras abençoadas, clima abençoado, e ele foi deixando para trás a sua essência produtiva. Temos que resgatar isso. Você falou muito bem sobre a assessoria que tinha aqui no estado de São Paulo, através de técnicos, de profissionais que auxiliavam no passado, e foi desmantelada. Isso, infelizmente, existe a estrutura física, mas a estrutura pessoal foi ficando desmotivada pela falta de ação do Estado em empenhar no desenvolvimento agrícola. Só um parêntese para você entender a importância, para o espectador aí, pelo ouvinte entender a importância da atividade agrícola, principalmente para nós que somos da área rural aqui do interior. Mococa tem uma renda per capita de 30 mil reais, um pouquinho mais de 30 mil reais, vai dar aí mais ou menos 2.500 reais por mês. E é uma cidade praticamente agrícola. Você pega lá no Mato Grosso a cidade de Primavera do Leste, tá certo que ela é uma cidade maior, tudo, mas é uma cidade muito nova, muito recente. A renda per capita lá é de mais de R$4.500 e ela é uma cidade extremamente agrícola. Olha como nós estamos deixando de aproveitar o nosso potencial agrícola aqui, deixando de produzir, deixando de gerar riqueza. Você muito bem tem dito aí nas suas conversas, nas suas explanações, que dinheiro não se fabrica, dinheiro ele passa de mãos em mãos. Nós estamos deixando de produzir o nosso dinheiro aqui e ele está sendo produzido em outros lugares, está saindo da nossa mão para ir para a mão de outras pessoas.
É isso aí, o contexto, essa discussão, ouvintes, essa discussão muitas vezes ela é melancólica, ela é distante do nosso dia a dia, porque nós fomos criados, e eu me insiro nesse contexto, nas últimas décadas, em pensar no imediato, em pensar em amanhã. Mas na agricultura nós precisamos resgatar um aprendizado que vem do agricultor, da esperança, de plantar sementes, de entender que você coloca a semente na terra e cobre ela e joga água, você muitas vezes tem que esperar meses, anos para poder, e em algumas atividades até quase que uma década para poder ter retorno. E nós, o Brasil, nesse contexto da mococa, tudo isso que nós perdemos de tempo para trás, nós temos que olhar para novos horizontes e entendermos sim que não vai ser fácil a mudança, ela não vai ser simplória, mas é necessária para as futuras gerações um novo caminho, uma forma diferente de pensar e entender que esse discurso que nós estamos falando, por mais duro que seja, por mais distante do dia a dia nosso, por menos imediatista que seja, é o caminho que nós precisamos seguir. Qual o caminho? De gerar riqueza, gerar oportunidades. E alguns têm me falado, mas fulano é rico, ciclano tem muito, a concentração de renda de Beltrano. Eu digo uma coisa para vocês, que Deus abençoe quem tem. Que Deus abençoe Martinho, mas como pode? Sim, nós temos que pedir, nós temos que arrumar condições para aqueles que não têm, criar oportunidade para aqueles que não têm. E vou dizer uma coisa franca para vocês, tem muita oportunidade, Patrícia, mas muita oportunidade para a gente criar. Só que o que o sistema tem feito? O sistema tem levado as pessoas a uma condição que não tem acesso a essa oportunidade. E isso sim é péssimo. Neide, como é que nós estamos com as nossas participações, Neide? Manda um abraço pro pessoal. Então, eu vou mandar um abraço aqui pro Vanderlei, pro Carlos Henrique, pra Suiane, que é a Beatriz, o Paulo da Pinta, um abraço aí, Paulo, o Donizete, deixa eu ver quem mais aqui, que eu conversei agora há pouco, o Newton também, a Flávia, a todos vocês um abraço, obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a nossa entrevista, a nossa live aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Daiane Capuano aqui na nossa live dizendo um bom dia para vocês também. Tá bom dia, Daiane. Bom dia, Daiane. Muito obrigado por nos acompanhar. A todos os ouvintes a nos acompanhar toda quarta-feira. Estamos aqui num bate-papo. E agora, puxando um gancho, a gente estava falando sobre a importância do profissional liberal. O nosso tempo, todo mundo sabe que é curto. Nós temos que tentar ser o mais objetivo possível. Aliás, eu tenho uma página no Facebook, Martinho Copani Psicultura Meu Negócio, e no Instagram. Eu gostaria de disponibilizar aqui, quem tiver interesse em seguir as nossas ideias, nossos pensamentos, tem muita mensagem que a gente tem, técnicas de criação de peixe, pensamentos, né? Quem deseja entrar na atividade, nos acompanhe, que nós temos auxiliado muita gente. No Brasil todo, viu, Patrícia? Nós temos feito um trabalho. Ontem você fez uma postagem, né? Acho que você vai começar a fazer as lives, né? Toda terça-feira nós estamos abrindo um canal de comunicação. Toda terça-feira, às 19 horas, nós vamos entrar num bate-papo com diversas áreas. Tanto da informação, de técnicas, de produção, como de gestão, como de política também. Nós vamos levar um grande bate-papo. Essas lives que o Martinho está fazendo é através do Instagram, né? Martinho_Copani. E através também do Facebook, né? Da página Legal. Martinho Copani, Psicultura Meu Negócio. Eu acho isso muito bacana até, né? Porque nós que somos eleitores, a gente precisa saber, né? Um pouco da vida e o que pensam os nossos candidatos, aí né? como pré-candidato, então, né? Isso como pré-candidato. Como pré-candidato. Como pré-candidato a gente está mostrando. Mas, Patrícia, hoje eu fiz na barra de rolagem, eu tenha dito isso para que as pessoas façam isso. Quer conhecer uma pessoa hoje, você vai no Facebook e no Instagram e olha as postagens. Você vai descobrir o perfil do Cid. Tem gente até apagando já. Mas eu fiz uma coisa nele, eu puxei e cheguei em 2010. 2010 que eu tive acesso pela primeira vez no Instagram, no Facebook. Uma viagem que eu fiz pela América Latina, nós viajamos mais de 12 mil quilômetros pela América Latina, porque a gente tem uma certa sensibilidade com tudo isso. Visitei países pobres, Bolívia, nós cruzamos a Bolívia inteira, parte do Paraguai,
fomos nas florestas do Peru, enfim. E aí, Patrícia, você vai com o contexto histórico, financeiro, social, é uma coisa assim que nós precisamos rever toda a nossa história. Olha onde eu estou saindo, de Mococa, nós estamos falando já de América Latina. Mas enfim, quando eu puxei o meu início do Facebook, estava uma mensagem minha, isso que eu quero chegar ao ouvinte. A mensagem era, uma das primeiras mensagens que eu coloquei: não ensine uma pessoa a pescar, dê a vara para ela. Aliás, não dê a vara, ensine a pessoa a pescar. E nós temos uma história agora que é diferente. Ensine a pessoa a criar peixe, que ela se libertará. Então você não precisa nem ensinar a pescar mais, ensine ela a criar o peixe. O que é essa mensagem? Lá no começo a gente já vinha levando a mensagem, Patrícia. A mensagem de libertação, das pessoas ter condições de produzir, as pessoas terem abrir seu negócio. Eu acredito demais nisso. E quem não tem essa, porque não são todos que têm essa expertise, essa vontade, essa liderança de abrir o seu negócio, que é um desafio, mas cada pessoa que abre o seu comércio, cada pessoa que abre a sua empresa, cada pessoa que começa a produzir, ela ampara pessoas no seu entorno, né? E aí cria-se oportunidade de emprego. Então a nossa mensagem que nós estamos fazendo agora com essa live, ela vem reforçar um trabalho que eu tenho feito de ensinar as pessoas na produção de peixe. Eu tenho feito isso no Brasil todo. Nós temos feito várias palestras. É só olhar meu trabalho. Nós temos ido de norte a sul, mostrando para as pessoas, Nery e Thiago, como produzir, né? Como se libertar tem condições. O Brasil hoje importa, que nós vamos entrar nesse assunto agora. Vamos falar de peixe, mas podemos ficar aqui o dia todo falando de outras atividades. Só no peixe, somente no peixe, nós importamos $1 bilhão. Hoje, em torno de 5 bilhões de reais. A você que está aí na ponta, nós estamos gerando empregos lá fora. Nós estamos perdendo a nossa capacidade, ou seja, o Brasil tem 210 milhões de pessoas em torno disso, para consumir. Nós temos água, temos terra, e nós não conseguimos produzir. Quem ganha com isso? Ninguém. Aliás, tem um ganhando muito bem, né? Que é os asiáticos, né? Estão fazendo um trabalho fantástico. E aí, Thiago, a gente tá falando de peixe, eu puxei o gancho no peixe para mostrar que o peixe, como de uma série de atividades, uma série, podia ser uva, podia ser outras frutas, goiaba, nós podemos trazer para Mococa. Eu vou falar de peixe hoje no programa, o Thiago vai dar um bate-papo agora, mostrando que se nós aflorarmos os nossos potenciais, que tá aí o nosso potencial, trabalharmos bem ele, nós vamos criar o quê? Oportunidade. E essa é a palavra. Thiago, na cadeia produtiva hoje do pescado na região, nós ainda estamos longe, Mococa está longe ainda do seu potencial. Mococa é a região. Dá para fazer muita coisa, né? No pescado. Martinho, dá, não só no pescado, como você bem disse, mas eu queria voltar um pouquinho, puxar um gancho, já que vocês estão falando de política. Eu queria só fazer um parênteses aí. Muitas pessoas, eu tenho visto até na sua rede social, muitas pessoas dizendo que sai fora da política, não mexa com política e tal. Meus amigos, a política, ela influencia diretamente na vida de cada um de nós. E vou demonstrar na minha atividade como isso acontece. Em 2006, nós consumíamos 6 quilos de peixe por ano. Cada brasileiro, na média, consumia 6 quilos de peixe por ano. Muito baixo, já que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde seria de, no mínimo, 12 quilos de peixe por ano. O governo federal, na época, fez uma campanha para aumentar o consumo de peixe. Veja bem, ele incentivou o consumo, mas ele esqueceu que teria que incentivar também a produção. E aí, o que ocorreu? Fizeram várias campanhas, a Semana do Peixe, começou a colocar propaganda, incentivando e mostrando a importância de se consumir peixe. Em 2014, nós tivemos um aumento, passou de 6 para 14 quilos por ano, um aumento muito significante, muito bacana.
E também, se você for olhar os números, de 2006 para 2014, também tivemos um aumento na produção da piscicultura. Passou de 160 toneladas para 750 toneladas, mais ou menos. Então, você passou, beleza, aumentou o consumo, mas também aumentou a produção? Não. Porque a nossa população também saltou. E quando você coloca esses números todos na balança, o nosso déficit aumentou 135%. Nós importamos 2 milhões de toneladas de pescado. 2 milhões de toneladas de pescado. Deixamos de produzir, deixamos de gerar riqueza, deixamos esse dinheiro, ao invés de ficar rodando na nossa população, ele está saindo da nossa mão. E aí é onde entra a importância da atividade, da produtividade, da produção. E ela não é só produção agrícola, é produção industrial, produção tecnológica, toda essa cadeia. Eu também gostaria de fazer um parêntese, Martinho, se me permite, saindo fora só um pouquinho do contexto, mas mostrando da importância da cadeia produtiva que você tanto defende. E é tão importante as pessoas colocarem isso na cabeça, como a cadeia produtiva é capaz de gerar renda, emprego, desenvolvimento e distribuição de renda também para a população. Em 1900 e poucos, Henry Ford começou a trabalhar com carros. E ele foi se desenvolvendo, ele foi um grande inventor, desenvolveu várias técnicas que até hoje são utilizadas. Mas uma coisa que me chamou a atenção no Henry Ford foi o seguinte: como ele aumentou muito a produção dele, na época, faltava-se emprego. Por quê? Tinha serviço e não tinha gente para trabalhar. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que aumentar o salário das pessoas que trabalhavam para ele. Distribuiu renda. Isso. Então, eu estava vendo, na época, os historiadores dizem que Henry Ford foi o impulsionador americano para criar a classe média. Porque eles ganhavam $2,50 e passou a ganhar $5 a hora. Olha que fantástico como a cadeia produtiva... a visão, né? Isso, e a cadeia produtiva, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera distribuição. Alguns criticam, né? Falam, mas Henry Ford ficou bilionário. Ok, ele ótimo, ficou... mas e as outras pessoas? Parabéns pra ele. Ele ficou bilionário por quê? Porque ele ele foi pioneiro, ele foi inovador, ele estudou, ele se preparou. Mas você tem que não olhar para Henry Ford, você tem que olhar para o que ele causou de benefício. Quantas pessoas saíram da pobreza e alcançaram um consumo que até então era inexistente para elas. Voltando agora para a atividade agrícola, nós temos toda a capacidade aqui na nossa região. O peixe é uma ótima alternativa, sem dizer de outras culturas também, mas estamos muito aquém do que poderíamos estar. Temos muita terra improdutiva aqui em Mocó que poderia ser transformada para a produção agrícola, mas falta políticas direcionadas para essa área, um pouco de incentivo. E quando a gente diz incentivo, não é incentivo de dinheiro, mas de desburocratização, incentivo de ajudar no escoamento da produção, incentivo de consumir o produto gerado aqui na nossa cidade pelos órgãos públicos, né? Então é tudo isso que precisa ser analisado. Tiago, e aproveitando também, já que você tocou no nome da OMS, todas as pessoas aqui no Brasil e no mundo estão seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E ela recomenda que as pessoas consumam o peixe justamente para melhorar a qualidade de saúde. E o que você acha disso? Que as pessoas deveriam serem estimuladas de que forma? Dentro aqui do nosso município e até mesmo aqui onde vivemos. Como que você explica isso? Hoje, o que você orienta? No Brasil, o problema do consumo de pescado, não sei se eu poderia chamar de problema, mas o baixo consumo de pescado no Brasil, ele se deve a fatores culturais. Se você pegar lá o estado do Amazonas, por exemplo, o consumo é alto, chega a ser 50 quilos per capita. Agora, conforme você vai descendo para a região sul, ele vai caindo em muito. E como a densidade demográfica aqui na nossa região ela é maior, isso faz com que o consumo geral, na média, seja mais baixo. É importante incentivar as crianças a comerem peixe. Eles serão a próxima geração que vai estar melhorando a nossa qualidade de vida. E as pessoas, por que o peixe é tão bom? Ele tem uma proteína digestível mais aproveitável pelo organismo. Você consegue produzir mais peixe em menos área. Só para dar uma ideia, em 1 hectare de lâmina d'água, você consegue produzir hoje
8 toneladas de tilápia, que é um dos peixes mais produzidos no Brasil. Mas tem uma nova espécie que nós estamos produzindo aqui no Brasil, chamada de Panga BR, que você aumenta essa produtividade de 60 até 80 toneladas por hectare. Olha como você pode... E o que isso beneficia? Quando você aumenta a produtividade, como voltando lá em Henry Ford, quando você aumenta a produtividade, você diminui o preço. Então fica um pouco mais acessível à população. Então você precisa dar mais dinheiro para a população e também tornar as coisas mais acessíveis. Tudo é competitividade, Nele. Você está falando, por exemplo, você fez uma comparação, eu tive lá no Amazonas, nós fomos lá fazer um trabalho, você vê o que aquela população tem de oferta, Patrícia? É peixe. Exato. O boi lá é mais caro do que o peixe. Então você vê que culturalmente, por que foi criada uma cultura? Por causa de acesso. Por que o frango explodiu no Brasil? Preço, competitividade. Fechou o que é importante de cadeia produtiva. Produzir com eficiência, ou seja, eu preciso deixar dinheiro lá na mão do produtor, o produtor precisa ganhar sua parcela, tem que chegar na indústria, ser eficiente na indústria e chegar na mão das pessoas que estão a um preço barato. Depois de sucessivos planos, sucessivos décadas de situação financeira no país e o empobrecimento de todos, a proteína mais barata é o frango e é o que se mais vende. Não é porque as pessoas... É o que é o caminho, né? O peixe, o que nós vamos fazer? Nós estamos elevando a nossa produtividade, chegando a 200 toneladas por hectare, né? Para quê? Para ganhar eficiência, deixar dinheiro na mão do produtor. O produtor precisa ficar numa condição favorável, passar na indústria e dar viabilidade para a indústria e nele chegar na mão das pessoas mais acessível. Sim, claro. Esse é o grande desafio do pescado. Já estamos fazendo isso. Agora, o que não pode? Não pode... É a barreira que nós enfrentamos, Patrícia. Existe uma barreira que a população precisa entender, que é uma barreira assustadora que se cria, chamada governo. Ouvintes, nós temos condições de produzir de um lado, tem gente querendo produzir. Nós temos 210 milhões de pessoas querendo consumir. Entra um negócio chamado governo no meio e parece que desmancha ou desestimula quem quer produzir e tira a renda de quem quer consumir. É o pior cenário no mundo. Martim, mas a tua discussão, você quer acabar com o governo? Não. É colocar o governo no local dele. Ele é um mero incentivador. Ele é para ter a sociedade, as pessoas criam governos, nós criamos governos para servir a sociedade. O que nós assistimos de uma forma muito triste é que governos estão se servindo da sociedade. Isso não pode perpetuar mais. Muita gente boa, funcionalismo público tem muita gente boa que muitas vezes está amarrado numa gestão de política e políticos que destrói um país como um todo, com visões mesquinhas, com visões imediatistas, ou seja, é mais fácil eu dar alguma coisa para o cidadão lá, mesmo que seja pouco, do que eu criar uma perspectiva de educação no futuro, de criação de emprego, de geração de renda na mão das pessoas. Mas, enfim, o bate-papo aí de produção, produtividade, Mococa produzir para crescer, muitas vezes, ouvinte, pode ficar distante do seu dia a dia, do seu novo dia. Mas pode ter uma certeza. É o único caminho que nós precisamos seguir. Nós precisamos de mais oportunidade. Eu vou bater, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou bater nessa tecla. Mesmo que eu não consiga ser ouvido. Mas as futuras gerações vão lembrar do que nós estamos falando. Da necessidade do ponto de convergência, de mudar tudo isso. Nós temos que aproveitar essa janela, Neide, Patrícia, Thiago e ouvintes, de mudar o rumo. Tem condições de nós mudar o nosso rumo. Aproveitando esse gancho, Martim, de produzir, vemos aqui em Mococa a situação das máscaras. Mococa teve uma produção de máscara incrível. Isso gerou renda para a população. Olha. Né? Isso está preservando a nossa saúde. Então, Martim, quando você fala sobre produzir para crescer e você coloca o peixe, porque hoje o tema realmente é o peixe, é o Thiago como veterinário, são as ações. Mococa teve um exemplo maravilhoso, né? Mulheres e até mesmo homens que ficaram desempregados ou então estavam com seu tempo disponível, investiram na produção de máscaras. E isso serviu para garantir a saúde de todo mundo, né?
E aqui ainda teve um diferencial, foi saúde com beleza, que cada máscara tem um estilo diferente. Então, assim, Martim, acredito que a população, quando ela se envolve no fato da produção, produzir para crescer... Ah lá, a Patrícia com a máscara de oncinha. Quando fala produzir para crescer, nós vemos que quando a pessoa ela conquista o direito à produção, ao trabalho, à renda, ela agrega valor no trabalho dela, ela agrega valor para a família, no alimento, moradia, para as outras pessoas que vão se utilizando. Daí a gente vê o... E ela ganha o maior bem que ela pode ter, a palavra libertação, né? Ela passa libertação financeira. Isto é fantástico, pessoal. Isso que nós precisamos. Não é simplório. Não existe fórmula simples, não existe uma mudança imediatista. Não acreditem nisso. É trabalho, é mudança de postura, é um pensamento diferente, mas é preciso uma mudança de rumo. E a nossa geração tão sofrida, uma geração nos últimos 30, 40 anos, porque nós vivemos aí, quem está nessa faixa, viu a saída do regime militar, que o país entrou na democracia, que foi muito bom. Mas nós ficamos numa situação onde a política dominou, que infelizmente nos conduziu numa condição muito ruim. O país poderia ter crescido muito mais, Patrícia. E você vê, eu comparo com outras nações que teve estouraram em termos de desenvolvimento nos últimos 40 anos e olha onde nós estamos. Tem uma pergunta aqui pro Tiago. Tiago, o que te levou a seguir essa carreira de médico veterinário? Isso foi para realização própria ou você viu nisso uma oportunidade futura? Muito obrigado pela pergunta. É muito interessante para você ver a situação que o Brasil se encontra. Quando eu fui fazer veterinária, a necessidade da nossa empresa por ter um veterinário, e era muito caro se contratar um veterinário na época, entendeu? Então, na realidade, eu precisei fazer a veterinária por uma necessidade da atividade que eu estava exercendo, que era a piscicultura, estava nascendo, estava começando a criar. De uns tempos para cá, você vê como foi banalizado a atividade, não só o veterinário, mas como existem muitos profissionais. E hoje fica muito mais barato você contratar um funcionário. Isso é ruim, não é bom. Essa banalização do profissionalismo. É importante você fazer... ampliar a cadeia produtiva e gerar mais empregos em todos os setores, para que não a maioria das pessoas tem o que elas têm em mente. Eu preciso fazer uma faculdade, porque se eu não fizer a faculdade de tal coisa, eu não vou ter emprego, eu não vou ter renda. E o que a gente vê na realidade? As pessoas fazem faculdade, se formam e poucas continuam exercendo a sua atividade para que formou, acaba trabalhando em outras. Lamentável. É muito triste o que aconteceu com o nosso país. Mas só voltando um pouquinho no que o Martinho falou, como o governo atrapalha. Nós temos a realidade aqui no estado de São Paulo, Martinho, no próprio peixe. É mais barato você importar peixe dos estados vizinhos do que produzir aqui, porque o governo taxa a sua produção aqui no estado e os outros estados isentam. Aí você compra de fora, é mais barato. Olha como o governo ele te atrapalha de todas as formas, atrapalha na hora de produzir, atrapalha na hora de comercializar, ele não incentiva a produção. Lamentável. E quando ele não faz isso, ele empobrece a população. Mas é que essa política sempre gostou, né? Norteou nisso, e a gente precisa mudar isso. Esse empobrecimento ele é visível, as políticas e políticos sempre gostaram disso, mas há um momento de ruptura e queira Deus que nós estamos chegando isso com uma visão como todo o país. Patrícia, acho que o nosso tempo está terminando. Uma pena. Cabe mais uma pergunta, só uma para o Tiago aqui. Tiago, o Rui Franco, um abraço, Rui. Ele está fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo dando uma sugestão, né? E se aproveitar melhor os pequenos sitiantes com parcerias, assistência técnica e orientações precisas sobre a atividade a ser desenvolvida?
Na realidade, esse trabalho ele já é feito aqui em Mococa? Você tem conhecimento disso? Não, esse trabalho está começando a ser feito, até tem uma cooperativa aqui, que é da Cooperpanga, que tá caminhando neste sentido, mas o pequeno produtor rural, ele é a locomotiva que move toda a produção, depende do pequeno produtor rural. O incentivo ao pequeno produtor rural é o que faz toda a diferença na atividade produtiva. Veja bem, Rui, Mococa tem 900 propriedades rurais cadastradas no CAR. Nós deve ter um pouquinho mais de propriedades, mas vamos partir por esse princípio. Se você incentivar esses produtores, ajudar a escoar a produção, ajudar no comércio, desburocratizar algumas situações, se você conseguir que cada produtor desse contrate, na média, 2 funcionários, diretamente nós temos 1.800 empregos gerados na cidade. Olha como, apesar de ser difícil, como não está tão longe da nossa realidade. Hoje, para trazer uma empresa de 2.000 funcionários hoje para a cidade é algo impossível, né? É algo impossível. E incentivando os pequenos negócios você consegue. Mas tá bom, Thiago, agradeço muito a sua participação. Obrigado mesmo, apesar de ser, além de ser meu irmão, né, um parceiro e ter aceitado de pronto a participação. Nele que tem acompanhado as nossas encontros semanais, e a minha grande amiga Patrícia, que alegra todas as nossas manhãs. Obrigada. Ela Band FM, Mococa e região. Ouvintes, muito obrigado mais uma vez. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Martinho Colpani. E estaremos com vocês levando uma mensagem diferente, a realidade que as pessoas sentem lá na ponta e um entendimento de que é preciso uma grande mudança para as futuras gerações. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigada pela participação nele, Thiago e Martinho Colpani. Até a próxima quarta-feira. Obrigada a todos e um abração. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, ouvinte. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a informação. Obrigado, Patrícia, Martinho, Neire. Um abraço a todos. Até a próxima, gente. Um beijo para vocês. É isso aí, gente.